Vamos lá então, uma introdução ao upcycling. Bom, galera, provavelmente vocês já ouviram um termo em inglês, mas a gente sabe que em português é reciclar, né? O termo em português é reciclar. O termo reciclar em inglês ele é recycle, né? Reciclar. Eu escreveria reciclando, certo? Reciclando. Logo, se a gente tirar o re da frente, a gente tem o ciclando, certo? Nada mais é do que dar um ciclo novo a determinada peça artesanal. Então a gente pode dizer que upcycling é uma atualização, up é para cima, né? A gente pode dizer que é uma atualização dando um ciclo, uma atualização de ciclo, dando um novo significado. O upcycling, ele tem por objetivo dar um novo sentido a determinado objeto. Vou colocar assim que a gente consegue compreender melhor. Mas o objetivo é dar um novo sentido a determinado objeto, beleza? E no nosso caso, esse determinado objeto é um objeto artesanal. Outras vezes não é artesanal. Por exemplo, ali o Rodrigo falou a respeito das botas que se serve para se reutilizar os canos das botas. Beleza. Pegando esse exemplo dos canos das botas, a gente pode dizer o seguinte: a bota um dia serviu para calçar o pé, para proteger a canela, durante os trabalhos com os animais, com as lidas dos animais nas fazendas, nas estâncias. O homem a cavalo protegeu seu pé de um espinho, de um caraguatá, uma unha de gato, uma sinacina, até mesmo de alguma cobra peçonhenta. Logo, depois que a bota perde o taco, ou se estraga, ou se rasga, o pé da bota estraga, de certa forma ela vira lixo. E a gente pode jogá-la no lixo e comprar uma nova, para que a gente possa seguir usando essa bota nova no trabalho, no serviço. Logo, se o cano da bota tá bom, a gente pode dar um novo sentido ao cano da bota, transformando em algo que aqui no sul a gente chama de patuá, dependendo mais aqui para a fronteira, o peçuelo, né, por conta da influência do espanhol do Uruguai. Então, a gente pega aquilo que era uma bota que antes servia apenas para proteger o pé, a gente transforma, dá um sentido novo e aquilo vira uma espécie de mala de garupa, onde dá para carregar medicamento, dá para carregar agulhas, aparelhos, remédios para fazer o tratamento no gado, nas ovelhas, no cavalo, no campo. Dá para fazer isso com um cano de bota. Isso é o upcycling. Upcycling, a gente poderia dizer que é um reaproveitamento, mas não é um reaproveitamento, pois sabe lá aquele moirão que há muitos anos estava na cerca e a cerca caiu, independente do que tenha sido, a cerca caiu e aquele moirão quebrou e ele foi cortado e ele iria para o lixo e aí um belo artesão, escultor de madeira, vai lá, pega um pedaço desse moirão e faz uma escultura, inclusive até preservando algumas partes do moirão, mostrando que era algo rústico, demonstrando, preservando certa parte da rusticidade daquele moirão, transformando aquele simples moirão que iria para o fogo, seria picado e iria para o fogo, transformando em um objeto de decoração para uma casa, para uma sala, para um lar, feito com todo amor, carinho, dedicação, toda aquela paixão que o artesão tem por fazer uma peça artesanal. Logo, pegar esse moirão, que antes iria para o fogo, e transformá-lo em uma peça, um souvenir artesanal, um utensílio de casa. Esse escultor, ele pegou esse moirão e fez o upcycling desse moirão, certo? Ah, José, mas ele fez uma peça artesanal nova. Na verdade, aquele moirão já foi usado de forma artesanal, pois as cercas ainda são feitas de forma artesanal. Embora tenha equipamentos e tecnologias, ainda se passa o fio numa cerca de forma artesanal. Se atilham os arames em uma cerca de forma artesanal. Então, aquele objeto já passou por um processo. Ele já foi um dia um produto, já foi um objeto usado. E esse objeto usado em uma determinada função, vem o artesão, reforma esse objeto e transforma em um outro objeto que tem utilidade também. Então, o upcycling é isso, galera. A gente entendendo o upcycling, podemos chamá-lo de reforma. Eu vou botar entre aspas reforma, porque, embora seja uma reforma, não é uma reforma. Sabe por que não é uma reforma? Sabe a diferença entre upcycling e reforma? É que a reforma, tu pega aquela peça, aquele produto e dá um trato nela, reforma ela, deixa ela
na mesma forma que ela tinha, melhorada. Agora, se eu peguei esse porta-cuia, que antes que servia para uma cuia, fui lá, tirei os pedaços dele, cortei ele no meio, fiz 2 furos, transformei numa presilha para apertar uma cortina, certo? Para não deixar a cortina se abrir. Eu fiz um upcycling desse produto aqui. Eu dei um outro sentido para esse determinado produto artesanal. Entende? A gente até pode chamar o upcycling de reforma, mas não é bem uma reforma. Há um processo de reforma, mas não é bem uma reforma. Pelo simples fato de que muda o sentido. A reforma não muda o sentido, beleza? Então, galera, a gente a gente entendendo o que é o upcycling e qual a importância dele, que é dar um novo sentido, a gente bate em alguns benefícios. E para mim, o principal benefício do upcycling é o ambiental, porque o upcycling ele beneficia o meio ambiente. Algo que antes iria para o lixo, ser descartado muitas vezes no lixão, na natureza, vem um artesão com habilidade e conhecimento e retorna esse algo melhorado, retorna para o uso de forma melhorada, inclusive até com sentido novo. Então, galera, tem um grande impacto ambiental. O outro impacto que tem é na criatividade, é o impacto criativo, porque assim, ó, além do artesão ele poder criar uma peça artesanal do zero, do absoluto zero, ele tem essa habilidade de transformar um outro produto, um outro objeto, em um outro objeto ainda. Pera, que eu sei que eu fui muito abrangente, mas eu vou ser mais específico. Quem já não fez uma ferramenta caseira para trabalhar? Do couro, eu sei que a grande maioria já fez. A grande maioria já fez, e inclusive quem é aspirante a artesão vai acabar fazendo. Vai acabar adaptando algumas ferramentas para se trabalhar com couro, porque são poucas ferramentas para o couro. Na verdade, há muitas ferramentas, mas poucas específicas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem simples, bem básico, que é o das sovelas dos cravadores. Eu já fiz cravador com aço do raio de moto. O oficineiro lá, o mecânico, ele tirou os raios quebrados de uma moto e ele ia jogar fora. De repente ele me deu, não foi pro lixo, eu reciclei aqueles raios de moto em uma ferramenta. Com certeza, a grande maioria do artesão já adaptou alguma ferramenta aí. E essa adaptação da ferramenta, a gente pode dizer que é um upcycling, certo? Então dá para usar a criatividade para N coisas que são possíveis de se fazer dentro desse setor artesanal que é o upcycling. Beleza?